Quem será o novo técnico do Sport para 2024? Eis a questão. Ninguém sabe, né? Quem é o cara que vai vir. Já houveram 3 recusas de 3 técnicos que estavam sendo sondados para o Sport. Eu falei isso ontem, eu fiz um Reels ontem lá no Instagram, quem me acompanha lá no @janderfoot, eu fiz um Reels falando sobre isso. E sinceramente, velho, não é novidade nenhuma. Nenhuma novidade. O Sport está tendo dificuldades para trazer técnicos mais ou menos de 2020 para cá. O Sport rodando atrás de técnico. Vai lembrar, dos técnicos que recusaram o Sport, desses 3 que recusaram o Sport, 2 já vieram para cá, não fizeram bons trabalhos, e a galera continua pedindo esses caras. Eduardo Batista e o Daniel Paulista. O Eduardo Batista não fez um bom trabalho em 2018 no Sport. Pouca gente lembra que ele não aguentou a pressão do péssimo trabalho e da torcida do Sport. Essa mesmo que está pedindo ele, que pediu ele, mas aí ele renovou o contrato com o Novo Horizontino. Essa mesma torcida tirou a paz do Eduardo Batista em 2018 e ele ficou um mês no cargo e foi demitido do Sport. Aliás, ele pediu demissão do Sport. Pouca gente lembra disso. O Daniel Paulista passou mais recente, 2020. Chegou a ser técnico do Sport com toda a liberdade, dando total aval de contratações e trazer jogadores e fazer com que o time do Sport engrene. Vale lembrar, foi ele que pediu o Mikael de volta para o Sport. Enfim, não fez um bom trabalho. Há uma grande diferença entre treinar CRB e Sport. A pressão é a primeira diferença. Eu garanto que a pressão que eles têm no CRB é muito abaixo da pressão que eles têm para ser técnico do Sport. Uma grande diferença entre treinar Novo Horizontino sem peso, sem torcida no cangote, fungando ali, com organizada, metendo o dedo na cara se você não ganhar o jogo que eles querem, para treinar o Sport. Esses 2 treinadores, dos 3 que recusaram, que negaram o Sport, foram treinadores que já sabem do peso. E não é novidade nenhuma o Sport não conseguir convencê-los para voltar a treinar o Sport. Não é novidade nenhuma. Enfim, só peço que deixe o like aí, se inscreva aqui no canal, né? Preciso de vocês para manter o canal em pé, fazendo meus conteúdos. E também, vocês estão notando aqui estou um pouco vermelho, né? Trabalhos, e o trabalho faz com que eu me afaste um pouco aqui da página. Eu sei que eu tenho que ser mais pontual, mas eu tenho que fazer minhas correrias para poder ganhar um din-din. Ainda não sou, vamos dizer assim, ainda não estou vivendo daqui, mas espero que um dia eu consiga tirar minha renda daqui, tá? Vamos lá. Não é a primeira vez que esses caras são sondados, são pedidos pela torcida, e agora vem um outro nome que já recusou o Sport ano passado. Hélio dos Anjos, treinador que está em ascensão com o Paysandu, que subiu da C para B, vai disputar a Série B até o exato momento, provavelmente com o Sport. E o Hélio dos Anjos recusou o Sport ano passado e acabou indo para a Ponte Preta. Lembra que teve uma época que o Sport estava procurando um técnico após a saída do Lisca? Cara, isso só prova o quanto... E aí o Hélio recusou, foi um dos treinadores que não quiseram pegar o projeto, porque ele acha que tem que se pregar o projeto no início. Eu vejo alguns canais falando assim: tem que trazer logo o treinador, tem que trazer logo a diretoria incompetente. Concordo com a diretoria incompetente, concordo que eles não são pontuais, mas eu discordo quando abre-se a boca para falar de que a diretoria tem poder suficiente para trazer um técnico agora. Aí eu pergunto para vocês, quem quer treinar o Sport? Quem quer treinar uma bomba que falta uma rodada para cumprir provavelmente a tabela para ficar na Série B? Tem que trazer um técnico para começar um projeto logo? Tem, mas quem é que quer vir? Esses 3 parece que não.
E aí vai falar que a diretoria que é a culpada por eles não vir? Não, negativo. Esses caras sabem onde o calo aperta aqui. Esses caras sabem a camisa, como é pesada e dificultosa a produção aqui no esporte. A torcida sempre ferrenha, com resultados, torce o nariz contra os treinadores, contra os jogadores que estão passando por uma fase. Ou não vamos lembrar do episódio desse ano, onde o segundo jogador que tem mais gols na temporada, que é o Wagner Love com 23 gols, sofreu todo tipo de porrada, sofreu todo tipo de crítica por estar numa má fase. Esqueceram de que se o Sport tem o melhor ataque do campeonato e do Brasil, ou dos melhores do mundo, é culpa do Wagner Love, sim. Se a produção, o número de vitórias que o Sport tem no ano, que galgou oitava de Copa do Brasil, Love tem parcela nisso aí. Campeão pernambucano, Love tem parcela nisso aí. Uma boa campanha no primeiro turno e parte do segundo turno, Love tem parcela direta na Série B. Isso aí. Tira os gols de Wagner Love, para vocês verem onde é que o Sport ia estar. Então assim, falta um pouco também de visão de alguns torcedores para mexer com o coração. Machuca muito o coração quando algum jogador fala alguma coisa, que eu até falei no programa, no canal lá do Marcelo Cavalcante, que eu achei que faltou saber se expressar. Eu acho que o Love, ele não quis comprar uma briga com o torcedor, ele quis se expressar ali de que estava indignado com algumas situações, e jogadores, Sabino, o Love e até o Enderson Moreira sinalizaram, torcedor das sociais, atrás do banco de reserva do Sport, é um cri-cri. Eles não falaram da torcida em geral, mas quiseram interpretar de outra forma. Mas aí eu acho que foi momento errado de falar, coisa e tal. Aí por causa disso vai demonizar a temporada do cara por conta disso. Então, as consequências são essas aí. Pressões e mais pressões, trabalhos altamente pesados, e aí o clube não anda, não progride como clube. E aí é terra fértil para diretores ruins, presidentes incompetentes que fazem isso no esporte. E aí eles agradecem, plantando crise ali, empurrando uma crise aqui. Cara, existem muitas coisas pesadas internas no clube. Por mais que jogador ou treinador desminta, mas de fato a gente sabe pelo semblante, né, do clube, dos jogadores, como é que está sendo gerido ali, né? A gente sabe quando está pegando ou não está pegando alguma coisa ali. E o Sport nitidamente, né, existia alguma rachadura ali em determinado momento nessa reta final. Os jogadores não estavam conseguindo ter segurança, não conseguiam ter esperança entre eles, e estava difícil. O Sport não estava conseguindo os resultados. Enfim, vamos voltar para o caso Enderson Moreira. O Enderson Moreira, assim como o Wagner Love, também tem parcela direta nas boas campanhas que o Sport colheu em 2023. Porém, ele ficou marcado por não ganhar a Copa do Nordeste, porque o melhor jogador do time, perdeu o pênalti. O Enderson Moreira ficou marcado porque fracassou na Copa do Brasil, porque o melhor jogador do time, que foi embora já, que é o Juba, perdeu o pênalti. Não conseguiu da liga. Por quê? Porque o presidente e a diretoria não trouxeram peças competentes para ele melhorar. E aí ele começou a errar, fazer invenções. E aí já começa o erro do Enderson, né? Primeiro eu estou falando aqui, pontuando, que o Enderson estava fazendo bons frutos, boas campanhas, até o exato momento que ele começou a ser testado. Perdeu peças importantes e a diretoria não deu a ele peças de qualidade para reposição. E aí ele foi piorando ali a situação, com a incapacidade de fazer com que ele mudasse. Ele foi incapaz. E ele provou essa incapacidade quando ele pediu demissão na 27ª rodada. E aí ele pedindo demissão na 27ª rodada, provou para nós que ele teve caráter de dizer que de fato, né,
Não dava mais para fazer nada pelo clube. E a falta de capacidade passou a ser do presidente e do diretor, dos diretores, que não demitiram o cara. Não trouxeram peça. Sabe por quê? No meu ponto de vista, acho até que foi pela incapacidade de contratar um melhor que Henderson. E diretores, presidente, meu irmão, a gente não vai trazer um cara melhor que ele no mercado. Não vai. Vamos tentar convencer ele, dobrar ele. E aí dobraram o cara a manter-se aí no cargo e aí só piorou a imagem dele. Agora ele foi agora para o Sporting Cristal do Peru. Um time que tem tradição no Peru. Um time que tem títulos nacionais lá. Então assim, eu acho que o Henderson já provou esse ano que tem capacidade de ser um bom técnico. Ao meu ponto de vista, no contexto geral, ele não fez um péssimo trabalho. Ele fez um trabalho razoável para bom. Razoável para bom. Porque ele falhou na reta final desse trabalho no Sport. Mas aí eu já pontuei o porquê que ele fracassou. Teve as teimosias dele, mas antes das teimosias serem gritantes, ele sofreu sabotagens da diretoria. Ele sofreu sabotagens de crises que a torcida comprava também. A falta de resultados amplificaram as crises que ele estava vivendo ali. Então, eu não demonizo o Henderson Moreira. Para mim, ele é um bom técnico. Porém, ele tem alguns defeitos que transpassam as qualidades dele. Mas ele tem qualidade. E não é à toa. Eu não vejo absurdo nenhum absurdo o Henderson ir para o Sporting Cristal. Não vejo absurdo nenhum. Quem quiser que compre essa análise, crítica, cada um tem o seu pensamento. Mas eu não vejo nenhum problema. E eu vejo que é um tapa sem mão de mostrar que existem clubes que compram, vamos dizer assim, compram brigas ou compram contratações que acredita naquele potencial. O Sport, eu vou até falar aqui mais próximo da câmera. O Sport é um clube danoso. Nos últimos 5, 6 anos, o Sport é um clube danificado. É um clube que danifica carreiras. Vou lembrar 2 caras que se lascaram na carreira porque vieram treinar o Sport. Se lascaram na carreira. Daniel Paulista, que estava em ascensão no Confiança, estava conseguindo se resplandecer como técnico no cenário nacional, fazendo bom campeonato no Nordeste com Confiança, fazendo o Mikael de artilheiro da competição, preferiu vir para o Sport por dinheiro, sei lá, porque o Sport é um clube que ele fez história como jogador e ele foi um grande volante, mas se deu mal, Daniel. Se deu mal. Você comprou uma, vamos dizer assim, né? Uma vitrine manchada. Porque o Sport é uma vitrine manchada. É um clube que beira amadorismos e amadorismos dentro da sua direção. Entra a direção, sai a direção. Então assim, Daniel se deu mal. E o outro foi Loser. O Loser chegou no Sport com 3 títulos. Um catarinense, se eu não me engano, ele ganhou, eu não me lembro agora, ele ganhou um campeonato, ele ganhou 2 campeonatos e ganhou a Série B. Ele chegou com 3 títulos no Sport. Então esse cara estava em ascensão na carreira, ele estava iniciando a carreira em ascensão. Veio para o Sport acreditando no projeto do Sport. Aqui não tem projeto. O Sport nos últimos anos não é um clube de projeto. Acreditou que o Sport ia pagar a ele e o cara passou 4 meses sem receber um salário e ainda por cima saiu aqui sendo xingado, taxado, achicotado pela torcida do Sport como um treinador retranqueiro, onde ele é um treinador que foi o único treinador, vou lembrar aqui para vocês, o último treinador que fez o Sport ter vamos dizer assim, né, um nivelamento de boa defesa foi ele. Porque ele já tem esse histórico, não é de retranca, é de não tomar gols jogando no reativo. O Humberto Louser não é um Jair Ventura de 2020, 2021. O Humberto Louser,
ele não tomava tantos gols, mas ele também atacava. Então ele chegou fazendo, inclusive a prova disso foi ele no Atlético de Goiás, depois que saiu do Sport, onde ele conseguiu mudar, né, a imagem que ele teve no Sport de retranqueiro, fazendo muitos gols no Atlético de Goiás. Só é você pesquisar aí os gols, aproveitamento do Humberto Lousa no Atlético de Goiás. Então assim, o Sport já sofre com técnicos já há muito tempo. Então assim, não queiram forçar a mente de vocês de que um técnico vão querer vir pra cá sabendo que aqui o bagulho é muito ruim. É doido para você treinar o Sport com a torcida, com o amadorismo de diretoria, etc, etc. Então assim, falta profissionalismo no Sport. E o Anderson Moreira agora foi pro Sporting de Cristal, e acredito que o Anderson tem tudo para ter mais paz para trabalhar e exercer um belo trabalho, assim como foi no Botafogo. A galera só fala do Bahia, mas o Anderson do Botafogo foi um Anderson que ultrapassou o limite. E ele no Sport, ele ultrapassou o limite dele que ele estava vivendo outrora. E ele conseguiu colher bons frutos. Fez o time do Sport fazer muitos gols, fez o time do Sport fazer um bom futebol. Pena que o Sport se desfez de algumas peças. Não pôde repor a altura e isso prejudicou o trabalho do Anderson. Enfim, quem vai ser o treinador do Sport? Hélio dos Anjos? Não vai. Provavelmente não, porque já recusou e já disse que é treinador do Paysandu. Eduardo Batista? Renovou. Daniel? Renovou. Quem você traria para ser técnico do Sport? Quem você traria? Deixa aí nos comentários aí. Esse é meu vídeo desabafo. Vamos ver o que é que vai dar aí. Vamos lá.